Jogou aonde, fera? I can see you in the corner staring, motherfucker. You should take a photo. Oh no, I'm about to go, yo. Shorty drop it low to pick it up. She like a yo-yo and I'm. Jogou aonde? Jogou aonde, fera? Fala, galera descentralizados! Estamos aqui mais uma vez, mais um Jogão de Fera. E dessa vez eu tenho a honra, olha só, meu jogador, Alisson Fabrício do Santos Tadei. É isso aí. É isso mesmo? Isso mesmo. Mais conhecido como? Alisson Tadei. Que isso? Como que tá sendo essa fase pra você no Goiás? Pra mim, a melhor fase da minha vida, né? Onde eu sempre sonhei jogar um time grande e hoje, graças a Deus, eu alcancei. Vamos voltar lá no passado, que eu sei que você é natural de Marília. Isso aí. Pra quem não viu, tem um vídeo com Felipe Mosquete, que também é de Marília, tem no canal. Como que era a infância do Alisson lá em Marília? Você era daqueles que aprontava muito? Eu já dei muito trabalho na vida. Eu vivi no mundo, né? Hoje eu me tornei um homem. Eu falo pra minha esposa, com 12 anos eu já era homem, né? Eu se bancava sozinho. Entrei no mundo do crime. Infância nunca tive. Era Sério? moleque, Como né? assim, menino, entrou no mundo do crime? Explica Já, isso pra nós. Ah, rapaz, minha família é meio que envolvida, né? Tem meu pai preso vai fazer 11 anos agora em dezembro. A opção minha é me envolver com maus amigos, maus companhias, maus namoradas e comecei a me envolver com isso, no tráfico de drogas, mas graças a Deus era, igual meu avô fala, né? Deus já tinha me abençoado, Deus já falou, aquele menino ali Vai sair desse mundo. E graças a Deus, através da oração da minha avó, eu saí desse mundo. Então você foi criado com vó, avô, essas coisas? Eu sempre fui criado com a minha avó e com meu avô, né? Eu tenho uma relação sim com a minha mãe, com meu pai, mas fui criado pela minha avó e pelo meu avô sempre. Você disse que você não tinha infância, mas você jogava muita bola quando você era Jogava moleque? bola 24/48. Pelo amor de Deus. Eu chegava da escola, estava de manhã, Estudava? Estudei. Estudava? Não terminei de preguiça, Aham. mas estudar, estudei. Estudava. Chegava da escola, era certo. E era futsal, na época? Joguei futsal, jogava tudo. Na verdade, né? Ainda tô tirando essa mania. Eu era um peladeiro. Pelo amor de Deus, eu vejo você com a bola, eu lembro muito de jogador de futsal. Peladeiro, já joguei muito futsal. Eu era apaixonado em futsal. Até uma vez eu falei, acho que eu vou começar a tentar no futsal, né? Muitos amigos meus, quando eu vou pra Marília de férias, assim, situações assim, eles têm alguma peladinha no salão, eles sempre me É ligam. sensacional, essas quadrinhas. Eu gosto demais. É topzera. Eu gosto muito. Você chegou a fazer teste em algum clube? Já fui dispensado de muitos clubes. Sério? Muitos lá em São Paulo? Você chegou a sair de São Paulo? Não, pra saí de fazer São teste? Paulo, mas como eu era cabeçudo, como eu vivia no mundo, eu mesmo falo pra todo mundo, até com a minha esposa, assim, que eu não tinha. Todo garoto que joga bola quer ser jogador, mas eu não tinha ambição de ser jogador mesmo. Eu gostava de jogar por diversão. Falava, vamos tomar uma pelada ali, eu ia, vai ter outra tarde, eu vou ter outra noite, eu ia, eu gostava disso. Você tá doido, você era rato de futebol. E aí, bati em clube, nada, outros nada, e aí vai desanimando, né? E eu já vivia no mundo, como eu já vivia no mundo, eu falava, dinheiro eu não preciso mesmo. E aí eu sempre joguei várzea. Eu jogo várzea desde os 13 anos de idade. Perdi essa mania por causa do meu empresário pega no meu pé, né? Senão eu tava jogando até hoje. Nunca gostava de jogar assim profissionalmente. Já tinha jogado, era só para diversão mesmo, mas um dia teve um catado que fizeram lá da região contra o Linense. E aí me ligaram, vai ter uma pelada assim, assado e tal. Eu falei, vou lá, pelada. Você nem sabia que era peneira? Eu nem sabia que era peneira. E fui. Aí tava jogando, ganhamos, fui bem no jogo. Aí todo mundo foi embora pra casa, todo mundo de carro, aí tava o comentário, falou, gostaram do nosso 10. E eu nesse jogo eu joguei com a 10. Você já era 10. O treinador era o Luciano Quadros, era ele, tava no Linense, ele falou, eu quero um menino que vem aqui. Quando eu cheguei em Marília, o diretor do Marília já ficou sabendo que o Linense tinha gostado de mim. Falou, o menino é da cidade, vamos deixar ele aqui. Já que ele é da cidade, vamos dar uma oportunidade pra ele. Aí foram assistir um jogo meu na Várzea, uma semifinal, e gostaram de mim, falaram, segunda-feira você se apresentou no Marília lá. E aí você chegou no Marília que foi Sub-17. 17. Mas aí, como eu tinha jogado 6 jogos pelo Palmeirinha de Porto Feliz, e aí eu já não podia mais jogar pelo Marília. Então, sub-17 mesmo, jogar eu não joguei pelo Marília. Só que tava no grupo, no elenco, treinava, mas não jogava. Aí comecei a jogar o sub-20. Que aí você chegou aí pra Copinha. Aí eu fui pra Copinha em Você falou, 2016. caralho, eu não queria ser jogador e eu tô aqui na Copinha. Não, aí quando chegou casa. depois da Copinha, que foi que despertou mesmo o interesse. Ah, Não, quero sim. ser jogador mesmo, é isso mesmo que eu escolhi. e Quando tal. você chegou na Copinha, você falou, meu Deus do céu, que pressão, velho. O estralo pra começar, né? Pra mim. No sub-20 eu já comecei numa fase boa e eles querendo me subir profissional, aí falaram, vamos ver se na taça é isso mesmo, porque aí vai pegar time de
Cruzeiro, Cruzeiro que é um Curitiba. que eu falei até na entrevista com o Felipe Mosquete, que é um clube que toda copinha o Marília tem que pegar o Isso, Cruzeiro. nesse ano que eu joguei, 2016, foi Vitória da Conquista, Curitiba, Cruzeiro. Pedreira, só pedreira. Pedreira, e a gente conseguiu classificar. Como eu falei, tive pai e mãe no mundo. Na estreia da Taça São Paulo, minha mãe tava de saidinha, lembro como fosse hoje. E aí que despertou o desejo de eu ser jogador mesmo. E aí eu olhei na torcida e vi minha mãe chorando, todo mundo, minha esposa, meu avô, minha avó, minha família toda, né, velho? Nesse jogo aí deu 15 mil pessoas. Na cidade eu sou, graças a Deus, sou bem reconhecido. A torcida, 15 mil pessoas gritando meu nome, velho. Fiz gol na estreia. E depois dessa taça ainda fui vendido pro Curitiba. Você foi vendido pro Curitiba? Pro Curitiba. De lá acabou a taça, subi pro profissional do Marília e fizeram um acordo, fui pro Curitiba no lugar do PP, o PP que tá no Grêmio. Sei demais. Era eu ou o PP pra ir pro Grêmio, mas quiseram o PP e aí eu fui pro lugar do PP no Curitiba. Mas como eu era cabeçudo, né? Fiquei um mês lá, falei, Saudade de casa? saudade de casa, da esposa, de tudo. Falei, vou embora. Bola não, jogar em Marília mesmo. Fui embora. E fui embora. Larguei mão, tinha 3 anos de contrato. E fui pra casa. E você se arrepende? Demais. Hoje eu assisto o Curitiba. É um time que eu tenho vontade tipo, de voltar um dia, né? Uhum. E jogar e falar, porra, agradecer por tudo e pedir desculpa pela burrice que fiz, né? E você chegou a ter oportunidade lá no profissional? Joguei, ano passado joguei todos os jogos. Ano passado era Copa Paulista? Você tava? Não, joguei era na 3. Na 3? E tudo começou depois de um amistoso que teve, né? Até então eu era desacreditado, né? Ainda tava? Tava desacreditado. Tinha feito chover no Sub-20. A gente no primeiro turno, tomamos 7 tacadas no Sub-20. Ganhamos 2 e empatamos uma. Em 10 jogos, perdemos 7. Aí nós falamos, nunca mais nós vai. Segundo turno não tem como. Segundo turno a gente ganhou umas 10 rodadas. Foi uma coisa que ninguém esperava. Coisa que. Eu no primeiro turno eu fiz um gol. No primeiro turno, no segundo turno eu fiz 7. Aí tal, chegou Jorge Rauli, já tinha o grupo dele. E aí tudo começou num jogo treino. No jogo treino, a gente fez um jogo treino contra o Sub-20. E aí jogou o titular, empataram 0x0 primeiro tempo. O segundo tempo entrava os reservas, que eu tava no reserva. E aí ganhamos de 2x0, eu fiz os 2 gols. Aí começou a despertar, eu olhava, opa, o menino não é bobo, né? Eu acho que tem futuro. E aí eu fiz um amistoso contra o Mirassol. Logo em seguida, daí foi um jogo treino na quarta, no sábado, contra o Mirassol. Aí eu não fui tão bem. Aí já ficaram com a dúvida de novo, né? E aí na estreia contra o Rio Preto, a gente perdeu de 2x1, a torcida começou a gritar meu nome. E aí o Jorge Auli meio que foi obrigado a colocar ele não queria, né? Foi obrigado, assim, mas agradeço ele demais. A gente conversou depois de tudo isso que aconteceu, né? Entrei e sofri o pênalti. Empatamos 2x2, aí depois daquilo lá só graças a Deus. Comecei a jogar, ganhar a sequência, fazer o gol. E graças a Deus deu tudo certo. Tanto é que depois você jogou no Grêmio Novo Horizontino? Isso aí, depois que acabou a 3, eu fui um dos destaques do Marília, né? Eu e do Gaia. Do Gaia, meu parceiro, é nóis, saudade do moleque. Desde 2016 junto, né? Eu conheço ele desde 2015, eu conheço ele. E aí foi um dos destaques, e aí tive uma oportunidade para ir por Portimonense, em Portugal, na primeira divisão. E aí chegando lá foi uma fatalidade, coisas que empresário e tal, enganaram até meu empresário, falaram uma situação para ele, chegou lá, foi outra. E eu, como já tenho filho, já tenho esposa, já tenho família, eu optei por não ficar. Não arriscar. Não arriscar. Porque o valor que me ofereceram lá, eu ganhava numa 3 em São Paulo, perto do meu filho, com a minha família. Tô novo ainda, tem muita água para rolar. Voltei pro Brasil, voltei num sábado, na segunda-feira já apresentei no Novo Horizontino. Foi uma coisa que nem meu empresário sabia. Foi uma ligação de um amigo meu, falou, você quer ir pro Novo Horizontino? Eu falei, eu quero. Aí eu fui pra Copa Paulista no Novo Horizontino. Lá não cheguei a jogar muitos jogos lá, coisas. Você estreou justamente, foi contra o Linense também, se eu não me engano? Foi, se eu não me engano, foi Capitaliano. Votuporanguense. Isso, Votuporanguense. Foi isso aí. Ainda dei o passe na Foi estreia. 2x1 que vocês ganharam. Isso, dei o passe, gol da vitória de Cabelos. E aí você veio parar no Goiânia. Goiânia, tudo onde começou a carreira de Pelo verdade, amor de né? Deus, eu tive a honra de conhecer esse cara. Como foi, mano? Você, tipo assim, dessa vez você saiu pra ficar, né? Você ficou lá no Curitiba e tudo mais, um mês e voltou. Mas a primeira experiência fora, quer dizer, longe de casa, é o Goiânia. Foi o Goiânia. Eu costumo falar que depois que você tem filho, você pensa, né? Você Meu filho muda fez eu muito. pensar. Que eu lembro como se fosse hoje. A gente acabou de chegar, passaram toda a realidade do clube pra gente. Tive uma ligação do Arthur Neto, né? Acertamos os valores.
dei minha palavra pra ele que eu ia vir e vim. Chegando achando que era no céu, né? Primeira divisão do Goiânia. Estamos no céu. Primeiro dia de treino a gente se assustou. A gente sabia da realidade, mas não achava que era tanto assim, porque no Paulista uma 3 não é tão fora do normal quando o Goiânia tava. Mas a gente sabia, a gente assumiu essa responsabilidade que é. E aí a gente tava no quarto, como eu, do Gaia, sempre, todas as concentrações, desde 2015 a gente é junto, a gente tava junto no quarto, onde a gente chegou, onde ficamos uma semana. No segundo dia, do Gaia olhou pra mim e falou: eu vou embora, irmão, eu vou embora. Eu falei: mano, acabamos de chegar, mano, 2 dias só, vamos ver, vamos um jogo, 2 jogos aí, se não der, né, vai embora, não dá nada não. E você tava só treinando ainda? E a gente só tava treinando, não tinha jogado nem nada. E aí começou o campeonato, primeiro jogo tomamos 3 do Goiás, segundo jogo perdemos de 1-0 pro Crack. Aí a gente já... Mas nesse intervalo, antes de começar o campeonato, eu fiz um voto com Deus, né? Se fosse a cidade certa, o local certo, Deus tinha que me mostrar. Como todos acho que sabem, agora me batizei, né? Vai fazer 1 mês e pouco que me batizei. Fiz um voto com Deus e falei: se for da vontade de Deus, vai acontecer. E eu sou um cara, velho, que eu tenho uma personalidade muito forte, muito Eu forte. concordo muito. Se eu tô certo, eu falo. Se você não me agrada, eu falo também. E eu tava meio que desviado da igreja, né? Minha esposa é da igreja, minha família da minha esposa é toda da igreja. Eu tava meio que desviado. Eu falei: eu vou fazer um voto com Deus. Mas Deus tem que me mostrar hoje. Se não for hoje, eu não vou mais pra igreja. Eu não frequento mais a igreja. Se Deus não falar comigo hoje, fui pra igreja e fiz um voto: Deus, estou na sua casa, onde você quis que eu esteja. Mas se você é Deus de verdade e quer que eu esteja em Goiânia, então me mostra, aponta o dedo. O pastor me revelou tudo que eu pedi. O pastor perguntou, falou assim, com essas palavras: se é aqui que você perguntou para Deus, aqui é a terra prometida para você. A terra abençoada para você é aqui. Deus tá abrindo uma porta para você maior do que você imagina. E aí isso foi um momento de choro, né? E a gente, esse dia que eu fui pra igreja, a gente tinha tomado a segunda derrota contra o Crack. E eu tive uma proposta do Crack para ganhar o dobro dentro do vestiário do Goiânia, lá no jogo do Crack, lá em Catalão. Eu tive uma proposta de ganhar o dobro. O presidente me chamou: eu te dou o dobro, eu não quero saber o que você ganha, eu te dou o dobro. E eu recusei. Falei assim, né? Não recusei assim, não quero. Agradeci o convite, a oportunidade que eles iam me dar. Mas conversei com o meu empresário e vi que Goiânia estava na capital, Catalão estava longe. E se na segunda rodada apareceu coisas pra mim, até a 10ª ia aparecer coisas melhores. Coloquei esse foco na minha cabeça e graças a Deus o terceiro jogo ganhamos de 1-0, gol dele. Foi mesmo. E aí, graças a Deus, a carreira começou a decolar. E você esperava que você fosse isso no Goiânia, o 10? O cara que comandasse pelo meio campo. De verdade, eu sou grato a Deus, né, primeiramente, mas eu não esperava. Eu vim aqui sabendo que era um campeonato que eu podia aparecer numa vitrine com um Vila, com um Atlético, com um Goiás, mas que eu sabia que eu ia vir para ser o 10, não. Eu vim no propósito de fazer um bom campeonato, entrar, ter oportunidades de mostrar quem era eu de verdade, porque em Marília o povo conhecia, mas eu não saía dali da região, então muitos falavam: o Alisson acostumou com Marília. Você ficava do lado só. Isso, e aí vim, lembro como fosse hoje. O Arthur não tinha total confiança em mim, não tinha. E aí a gente foi fazer uma pelada com o time do Alexandre. Uma pelada, lembro como fosse hoje. Falaram que foi jogo treino, mas foi uma verdadeira pelada. E a gente fez o gol, mas eu tava mal. Fiz uma jogada que eu acho que a jogada entrou dentro da cabeça do Arthur Neto, que ele falou: o menino tem talento. E aí depois a gente foi fazer outro amistoso contra o Real Brasilis. E aí eu fui mesmo. Aí tava bem no jogo, dando passe, achando bola pro Dugai, como a gente já tinha um entrosamento maior. É a melhor dupla. Ele me tirou no primeiro tempo, tirou assim, acabou o intervalo e ele me tirou. O Arthur Neto, olhando como fosse, eu fiquei puto. Falei: hoje que eu tô bem. Joguei mal passado, ele não me tirou. Hoje que eu tô bem, ele vai me tirar. E aí na estreia contra o Goiás eu já fui titular e aí, graças a Deus, eu fui o homem de confiança dele. Mano, uma parte polêmica que eu sei que você fala na lata. Naquele jogo do Goiás, você errou aquele gol proposital. Nunca. Fala pra galera. Nunca, isso não. Até conversei com o Alexandre depois, né? O Alexandre foi o cara que, verdade, eu falo a verdade, que não acreditou em mim. Quando eu tava vindo pra cá, a gente tentando fazer um contrato de 1 ano e meio, ele não quis. Tentando fazer de 1 ano, ele não quis. Tentando fazer de 8 meses, ele não quis.
Aí quando ficaram sabendo que tinha gente sondando a gente, aí ele quis renovar, quis subir salário. Aí não. Porque quando eu vi, não me deu atenção e agora todo mundo quer dar. Naquele jogo, ele foi um cara que me chateou bastante, que eu tenho uma consideração imensa. Hoje a gente se perdoou, eu perdoei ele me perdoou, mas ele me chateou bastante, que ele me falou porque eu errei o gol, porque eu já estava contratado pelo Goiás. E o Goiás procurou depois? Realmente já estava contratado pelo Goiás. Sério? Realmente, já tinha acertado tudo, já tinha até assinado pré-contrato com o Goiás, mas jamais eu iria errar um gol, porque eu Você tem que mostrar. E outra, se eu faço gol, foi isso que eu expliquei pra ele, se eu faço gol, eu chego no Goiás com mais moral, com mais, opa, o menino fez o gol e tal. Mas quando eu roubei a bola, eu fui com 2 decisões. Eu não fui assim, eu vi um lugar do lado e no momento que eu carreguei, eu achei que ele estava na minha frente. Então eu desacelerei pra mim rolar a bola, porque na minha cabeça eu ia rolar a bola pro lugar, eu não ia chutar no gol. Você achou que ele estava impedido? Eu achei que ele estava impedido, eu desacelerei, o zagueiro veio pro gol. Mas aí ele foi falar que eu errei porque eu quis, isso aí, eu até falar que ia processar o Goiás e tal, aquele rolo, mas eu expliquei pra ele, pô, se eu faço gol, eu chego com mais força. E outra, naquele momento, eu não era do Goiás. Eu sabia que tinha Marlon jogando em Augusto, ia chegar mais medalhão. Eu tinha que mostrar pro Goiás quem era eu, mostrar pro Goiânia quem era eu. Naquele momento eu tava mexendo a camisa do Goiânia, não era do Goiás. Depois de todo esse rolo, eu conversei com o Arthur Neto me parabenizou por causa do quê? Eu nunca fiquei fora de um treino, nunca. Se você tava lá 24 por 48, você sabe, eu tomei 3 injeções para me jogar um dia que minha posterior não tava aguentando, eu achei que eu ia arrebentar. E foi isso até que eu cheguei no Goiás e a primeira semana eu machuquei, porque eu já tava vindo de um cansaço. Eu tava jogando na marra. Pra quê? Pra mostrar que eu sempre fui grupo. Eu tenho minhas personalidades fortes, gosto de situações certas, tem situações que nem Deus agrada todo mundo, tem coisas que não me agradam, mas eu queria jogar. Quanto mais jogos eu jogar, pra mim ia ser melhor, porque eu tava, graças a Deus, eu tava despertando olhares de muita gente. Então pra mim era melhor. Se eu faço um gol contra o Goiás, minha repercussão era maior, grande. E aí o Alexandre foi falou essas bobagens aí, mas depois a gente não sentamos assim, mas conversamos por celular, pedi desculpa, mesmo estando certo, pedi desculpa e ficou tudo certo, graças a Deus. Aí você foi pro Goiás. Você acha que por ter Marlone, Giovanni, esses caras tudo lá, você acha que meio que te minou você não jogar no profissional? E aí você acaba tendo pro aspirante? Ou você já foi pra lá sabendo que os caras falaram, você vai vir pra jogar Série A? Eu sabia que ia ser uma disputa de verdade, né? Porque são grandes jogadores, caras que eu sou fã. Que às vezes eu tô treinando, eu olho pra eles assim, eu esqueço que eu tô no Goiás. Eu tava vendo os caras na televisão ontem e hoje trabalho do lado deles, né? Foi uma escolha minha. Tive outras propostas, sem ser do Goiás, mas eu quis o Goiás. Você quis ficar em Goiânia? Eu quis ficar em Goiânia. É uma cidade boa. Demais. Uma cidade que me abraçou, né? O carinho que eu tenho aqui, eu não tenho em Marília em 20 anos de Marília. Não tenho. Foi uma cidade que me abraçou, que me acolheu. Então eu senti abraçado, senti respeitado aqui. Eu falei, eu vou ficar no Goiás, é uma Série A. Sei que vai ser pancada pra mim jogar, dificílimo. Mas pra Deus nada é impossível. E vim. Aí tive uma lesão. Voltei depois de 15 dias, tive outra lesão. E aí eu acho que isso meio que uma esfriada no negócio, né? Porque eles queriam um cara que resolvesse. E cheguei, machuquei, aí eu tinha que ganhar ritmo, provar e tal. E aí, como você sabe, você tá mudando de um Goiânia para um Goiás, você fica meio acanhado, naturalmente. Isso aí é do jogador, de a pessoa. Agora eu tô no Goiás e vou pra um Barcelona, mas fica opa, tem o Messi, tem não sei o que. É normal, é do jogador. Então eu meio que nos primeiros jogos, no aspirante, eu tava meio que tímido, seguro. Medo de errar, até no treino, sabe? Às vezes medo de tal, mas na primeira semana que eu cheguei eu tava bem. A confiança tava boa no Goiânia, tinha vindo contratado e tal. Mas aí tive a lesão meio que me abalou. Na verdade, isso me abalou um pouco. Comecei a ganhar a sequência no aspirante achando que ia ter oportunidade, né? Mas infelizmente a oportunidade ainda não veio, mas creio que ela vai vir futuramente. Tô buscando a todo momento. Fico puto quando não vou pra jogo, fico puto.
Às vezes eu nem quero Também conversar com as pessoas. e também você chegou na época que o Goiás estava muito bem no campeonato. Sim, o Goiás tava atropelando todo mundo. Tipo, você às vezes tem que se conformar com a situação, né? Às vezes eu olhava e falava, não dá pra mim ainda. Sabendo que, tipo assim, eu mostrei no Goiânia no estadual. Agora eu tenho que provar tudo de novo. Eu tenho que provar, opa, quem é o Alisson? Será que nasceu no Brasileirão não vai conseguir jogar? Não desmerecendo o futebol goiano, jamais, mas você vai jogar contra um Ralf, contra um Dedé, contra um... É diferente. Mas isso aí, você é ritmo, é sequência de jogos, isso aí você vai se soltando, você vai. Infelizmente ainda não tive. Mas estou buscando, sei que na hora de Deus, não é na nossa hora, vai chegar e eu tenho que agarrar. E espero muito que você vá, porque você escalar você no Cartola. É isso aí. Você já tá imaginando você no Cartola? Olha, velho, eu recebo muitas mensagens de amigos meus querendo me escalar no Cartola, mas creio que no tempo certo essa hora vai chegar. Mano, e aqui no canal a gente tem um quadro que chama Eu Nunca de Danone. Você gosta de beber um Danone de vez em quando? Danone você fala o quê? Cerveja. Depende do que você... Eu Não. gosto de um Danone diferenciado. Não, eu não bebo álcool nenhum. Não é álcool. É um Danone sabor morango. Bem, se for o Danone eu gosto. Você bebia muito Danone quando era moleque? Danone, eu gosto muito. Até Caçar hoje, eu às vezes, gosto. minha esposa compra pro meu filho quando vai caçar, eu já acabei com tudo. Às vezes eu gosto, não sou muito fã de doces. Uhum. Não sou muito fã, prefiro salgado. Mas você anima a beber um Danone? Ah, é bom, é importante. Só pelo bem do canal? Sim, Certo? claro. Eu Nunca de Danone. Claro. Certinho? Isso aqui, ó. Não, eu tô falando, rapaz. Vai que os caras acham que é... Não, porque na linguagem do futebol, né? O povo fala, vou tomar um Danone, o povo já é cerveja, né? Mas esse aqui é o melhor, esse Esse é bom, hein? é o mais top. Isso daqui não cai no antilope. Esse não cai no top, verdade. Que é esse aí, ó. Aí sim. Eu nunca comemorei o gol com sarrada. Eu já. Cadê a fotinho? Busquei. Eu já. Eu nunca desafinei na letra de Atrasadinho. Nunca. E você virou amigo dos caras, né? Graças a Deus eu tive um privilégio, né? De conhecer o Ferrugem. Hoje sou amigo. Você conheceu o Ferrugem também. Conheci o Ferrugem. Ferrugem nem tanto, mas o Felipe a gente conversa no WhatsApp. E direto ele me convida pra gente sair, pra gente conversar e tal. É um cara que supriu bem, um cara que eu tenho uma admiração imensa. Como é que foi? Você deu uma desafinada bonita, né? Não, Eu sou aquele cantor do banheiro, né? Eu gosto demais de cantar e desafio isso aí é normal. A gente não nasceu com esse dom, não. 2 é demais. Eu nunca perdi almoço pro Dugai nos pênaltis. Nunca. Nunca? Não. Lá no Goiânia vocês não apostavam, Não, lá no apostando, Marinho. mas o Dugai não gosta de bater pênalti. Assim, eu apostava muito com, acho que era o Gustavo que você Já apostei brincava. com quase todos ali do Goiânia. Graças a Deus sempre ganhei. Dos goleiros, então, principalmente, ganhei bastante. Fica a dica aí, Márcio. Ganhei Vixe, Martinho, Do Jeff. do Jeff, do Márcio, do próprio Márcio, ganhei já. Ganhou um almoço, apostava um almoço. A gente apostava tudo que tinha, Coca-Cola, era salgado, vamos, cada coisa. Eu vi recentemente você apostando com o Mosquete o bicho. Sim, Era o apostando bicho? um bicho, A gente tinha batido 3 pênaltis, né? Eu tinha feito um e tinha errado antes, né? A gente aí não gravaram, mas eu tinha errado, ele me desafiou. E dizendo que vai pegar e eu já sei onde você vai bater e tal. E aí eu falei, vamos apostar aí, vamos apostar o almoço. Eu falei, não, vamos além, vamos apostar o bicho do jogo então, né? E aí ele me desafiou, eu venci ele. Aí eu falo pra ele toda vez, ele é minha cria no Maranhão, eu sempre deitei nele e continuo deitando. Eu nunca perdi pro Davizinho no FIFA e saí correndo. Ele falou assim que toda vez que você ganha dele, você filma. E aí quando ele ganhou de você, foi filmar, você correu. Verdade, isso é verdade. Não, na verdade foi assim, ó. Eu ganhei 3 seguidas dele, postei, acho que o povo já rolou essa resenha aí. E eu falei que ele era meu pato. Aí a gente tava jogando a outra, a gente tinha ganhado 3 dele. E aí jogando a quarta. E entreguei o controle pro menino, empatou 1-1. E eu catei o controle, ele tava no contra-ataque, ele toma, fez 2 a 1, ele falou, agora eu vou gravar. Aí eu não aceitei, né? Porque acabar de catar o controle, ele já foi e fez o gol. Começou do meio do jogo. Aí não deu, pô, mas ele ganhou sim, isso é verdade. Eu nunca fiz golaço debaixo de chuva. Eu já. E eu acho que essa eu tava presente.
Que golaço foi aquele? Na verdade, dois, eu acho. Eu comemorei tanto um gol do estádio igual aquele. Você fala qual? Do Goianésia. Sim, pra mim. Maravilhoso. Eu tava tão confiante que eu sabia que eu ia fazer um gol. Não, aquele jogo era você e o Vitor Fumaça que, pelo amor de Eu Deus. sabia que eu ia fazer um gol, mas não daquele jeito, né? Sabia, a gente tava até, eu e o zagueiro ali, que um xinga o outro e tal, coisa de futebol. Eu lembro como fosse hoje, ele me falou que ia quebrar minha perna. Na resenha, assim, depois a gente até conversou, mas no momento do calor ali, como eu sou um cara, quando eu tô ganhando eu sou folgado e quando eu tô perdendo eu sou folgado também. Dentro de campo eu falo pra minha esposa, eu se transformo. Fora de campo eu sou uma pessoa e brinco e zoo, mas dentro de campo eu fico puto, eu xingo até a mãe. Você não gosta de perder? Eu não gosto de perder, nunca gostei, nunca. E aí a gente tava na resenha, eu tava bem no jogo, né? E acabando o primeiro tempo eu meio que provoquei os caras mesmo. Fui pra linha de fundo, fiz graça e tal, aí gerou uma confusão, acabou o jogo, aquela confusão, a torcida me ameaçando, ia me bater e tal. E aí eles fizeram 2-1, aí eu me assustei, né? Falei, os caras, torcendo os caras. No final do jogo. Aí eu me assustei. E aí eles começaram a me intimidar, meio que querendo me intimidar, né? Mas como eu sempre joguei Várzea, isso aí eu jogava com revólver na beira do alambrado, então eu sabia que eu tava protegido, né? E aí eu falei pra ele assim, eu vou quebrar tua perna. Eu falei, é melhor você quebrar mesmo, porque se você não quebrar, eu vou deitar em você. E aí começamos uma discussão e tal, aí o Vitor roubou aquela bola. E eu li bem a jogada. Na minha intenção, eu já fui pra fazer aquilo. Na hora que eu vi a bola vindo, eu falei, eu vou tentar erguer, porque eu sabia que ele ia vir de frente. Vou tentar erguer na cintura dele pra me bater. Mas aí na hora que eu tentei dominar, ela veio meio pra trás. Aí eu falei, seja o que Deus quiser. E aí eu vi a bola. Aí eu corri pro abraço. Você tá louco, eu pulei no namorado, não doido. Nossa. Eu nunca meti legenda no Instagram com letra de funk. Demais! Toda vez, até hoje, Eu acho ontem. eu sou batizado na igreja, mas eu sou um cara ainda que tô buscando a perfeição, né? Ainda usa brinco, às vezes ainda gosto de tatuagem, falo com o meu pastor, o pastor me perdoa, mas ainda Não dá pra tirar as tatuagens, né? Isso. Tem um Jesus no braço. gosto bastante. Funk, música que eu gosto bastante, pagode. Na verdade eu gosto de todos os tipos de música, né? E aqui em Só não Goiânia? gosto de rock. Achei que eu já ia falar, Rock não. Aqui em rock Goiânia não. você já tá acostumado com sertanejo? Não, sertanejo. Sempre gostei, né? Na verdade, São Paulo tem, mas uma epidemia igual aqui, né? Aqui é a raiz, né? E aqui eu aprendi a gostar de verdade de sertanejo. Eu gosto muito de sertanejo, mas às vezes tem que diferenciar, né? Um dia você curte pagode e esses dias mesmo. Esse modelo. Eu postei uma frase, cara. Acho que foi ontem. Aquela assim, eu sonhei até virar realidade. Acreditei. Como que é? Como é que é? Eu sonhei até virar realidade. Acreditei que o impossível ia se tornar verdade. Que isso? É com essa que eu fiz a resenha. Na verdade foi uma música que meio que fala um pouco da minha vida. Eu né? também gostei demais. Eu gosto de músicas, eu gosto de funk, não funk putaria que ofende mulheres, esse negócio não me agrada não, né? Mas um funk que a gente fala consciente, que é a realidade, mostrando que os humilhados serão exaltados, isso aí, eu gosto demais. E aí foi que eu postei, né? Que isso, essa resenha foi sensacional. Foi bom demais. E pra finalizar, eu quero que você levante a câmera e peça pra galera curtir, comentar e inscrever no canal. Rapaziada, agradeço o convite, peço que todos curtam, se inscrevam no canal e dão uma força pra gente aí. Valeu? Um abraço, Alisson Tadei aí. Que isso, hein? É isso aí, hein? Camisa 10, fica de olho no moleque que tem futuro e Série A não, eu quero ser na Europa. Amém, se Deus quiser. Certinho? Tamo junto, amigo. É nóis. É nóis.